Muito boa tarde a todos. Espero que tenham almoçado bem. Um boa tarde especial ao nosso Presidente e meu querido amigo, Engenheiro Carlos Pimenta, a toda a direção da PCS e agora permitam-me que destaque a nossa comissão de redação deste relatório que têm hoje nas vossas mãos. Sem a ajuda deles não teríamos este contributo precioso para todos irmos estudar e enriquecer, como durante toda a manhã aqui já foi solicitado, e muito agradeceremos. Nilza, Ivone Rocha, obrigado pelo vosso trabalho e pelo vosso empenho e dedicação para termos esta obra-prima aqui com pontapé de saída como para um segundo grande take de relatório da nossa plataforma. Sinto-me muito honrada por estar aqui a ser porta-voz de uma área de sustentabilidade que tem 5 grandes áreas por trás, 5 grandes áreas que são 5 relatores, que têm 5 membros, portanto 5 grupos de membros da nossa PCS, e foi o trabalho deles que me permitiu estar aqui a reproduzir o que durante semanas, meses diria, trabalharam para que hoje conseguíssemos estar aqui a apresentar os nossos primeiros resultados, que irão colher os vossos contributos e irão ser enriquecidos seguramente. Iria então começar esta conversa convosco, que vou apresentar as áreas, efetivamente, que compõem o nosso grupo de trabalho na nossa plataforma de sustentabilidade, e depois entraríamos então no tema, em que no tema farei um pequeno enquadramento, 2, 3 slides de enquadramento, e depois vamos ao como, que propostas temos nós. Temos 14 objetivos, um conjunto de medidas. Já perceberam que no documento que vos hoje foi entregue já estão identificadas aquelas que designamos por medidas emblemáticas. Há mais, não há tempo a passar aqui todas hoje. Trazemos aquelas que se destacam, apesar de todas serem importantes e por isso fazem parte do nosso relatório. Grupo de sustentabilidade, 5 grandes áreas. A área de energia liderada pelo Cristóvão Birne, o ordenamento do território pelo Manuel Neves, o mar pela Ivone Rocha, como hoje aqui ficou claríssimo, o ambiente, o Afonso Lobato de Faria, a mobilidade, o Paulo Pedro. Ora bem, vamos enquadrar-nos. O nosso grande objetivo sempre foi, contribuir para um modelo de desenvolvimento sustentável, inteligente, competitivo e inclusivo. Para nós, PCS, sustentabilidade é mais do que uma atitude ética de solidariedade para com gerações presentes e futuras, é colocar no ADN de qualquer estratégia de desenvolvimento competitiva a incorporação dessa mesma sustentabilidade. Portanto, é um desafio que, no fundo, passa por fazer a integração de um conjunto de várias e diversas políticas públicas que levem a uma utilização eficiente dos recursos, a uma utilização descarbonizada dos recursos, para o que os setores, e aqui, obviamente, os setores da sustentabilidade, irão todos contribuem. Vou destacar estes 5. A energia, na exata medida que promova um uso eficiente e faça face ao desafio climático, que garanta uma sustentabilidade ambiental, uma segurança no abastecimento, reduz a dependência energética e potencia a competitividade económica. Este é o grande chapéu que a área de energia tem, é a nossa forma de ver a área de energia na nossa plataforma. Seguidamente, a mobilidade sustentável, que nós chamamos de mobilidade verde, e aqui, na exata medida em que ela deve ser economicamente equilibrada, focada no uso eficiente da energia e na redução das emissões de poluição atmosférica, que faça também ela um uso de parceria e de eficiência e uso eficiente do território e, deste modo, aproxime os cidadãos entre si, ou seja uma alavanca para a coesão e para a proximidade entre os nossos concidadãos. No ambiente, o imperativo, como não podia deixar de ser, é aumentar a produtividade dos recursos, fazendo tanto quanto possível aquela quebra direta que tem sido o histórico, crescimento económico, maior consumo de matérias-primas, maior consumo de materiais e, portanto, haver uma aposta tendencial e crescente na nossa economia circular, como uma realidade efetiva. Ordenamento do território, fundamentalmente, a otimização do espaço, fazer um ajustamento entre as políticas públicas centrais às políticas públicas locais, com resiliência, onde a cultura de prevenção,
gestão, redução de riscos do território e das comunidades seja de facto uma prioridade. E finalmente o mar, mais que inspirador, ele é um fator de centralidade, de desenvolvimento económico e de claramente uma afirmação de Portugal no mundo. Então, e recuperando o que de forma brilhante o nosso Paulo aqui nos explicou e acabou por entusiasmar e, eu diria mesmo, desafiar, o que não mede não conta e, de facto, ter um caminho quantificado permite-nos acreditar que podemos fazer mais e melhor se tivermos os horizontes e um fio condutor de como chegar, porque vale a pena, pelo menos, tentar, porque os estudos dizem que se conseguirmos dar passos em frente naquele sentido, seguramente vamos ficar num sítio melhor do que aquele onde estamos hoje. E é nesse ponto que eu vos vou deixar, então, quais foram as propostas que o Grupo da Sustentabilidade identificou como passos em frente para se caminhar para o valor mágico do 32, e agora vou aproveitar o 32 que o Paulo Sena Esteves nos deixou. Desde logo vou destacar uma área que foi identificada transversalmente, eu diria, por toda a plataforma, mas aqui no caso estou a falar da sustentabilidade em concreto, que é a educação ambiental, a educação para a sustentabilidade. Sem esquecer, obviamente, a formação e a requalificação, quer em profissões verdes, quer também nos setores tradicionais, mas que tragam um aumento da sua sustentabilidade e competitividade. E este é um objetivo que é transversal às 5 áreas, eu diria, a todas as áreas da nossa PCS. Entrando então no setor energia e alinhado com a nossa política energética europeia, foram identificados 2 grandes objetivos. Objetivo número 1, valorizar e implementar o potencial de eficiência energética em Portugal. E um objetivo 2, valorizar o aproveitamento dos recursos endógenos, nomeadamente os de origem renovável. Medidas emblemáticas, desde logo, e como não podia deixar de ser, a implementação de redes elétricas inteligentes que permitam utilizar as tecnologias de processamento e transmissão de informação com o objetivo de minimizar perdas e aumentar a eficiência global do sistema elétrico no seu todo. Por outro lado, o nosso propósito, enquanto medida apresentada para a área da energia, é que 40% do consumo de energia em Portugal em 2030 seja feito com base em energias renováveis. E, obviamente, e esta já é uma medida que vemos que tem sido linha de conduta do nosso pensamento, desde o primeiro relatório, a promoção da reabilitação urbana que tenha e use uma eficiência energética. Na área da mobilidade, identificados, como sabem, os transportes são responsáveis por cerca de 36% do consumo de energia em Portugal e por 25% das emissões que este mesmo consumo acarreta. E então foram identificados 3 grandes objetivos: promover a emergência, eu diria mesmo a urgência de uma mobilidade verde, logística e mobilidade associadas para potenciar os acessos marítimos e, finalmente, a mobilidade elétrica como um objetivo da nossa área de mobilidade. Assegurar medidas que identificamos como medidas emblemáticas na área da mobilidade, desde logo que os planos de mobilidade passem a ser instrumentos de gestão dos planos diretores municipais, no sentido de fazer as infraestruturas que realmente são necessárias ser feitas para a dimensão da população que servem, e não entrarmos em megalomanias, criar uma fonte previsível de financiamento anual do transporte sustentável, ou seja, criar fundos de financiamento só se gasta de acordo com a receita que se gera, e aqui apostar de forma muito séria numa discriminação positiva aos modos de transporte sustentáveis, criar uma rede de transporte sustentável, aqui estamos a falar obviamente no uso generalizado e massificado do transporte público, do transporte coletivo, ao qual, e numa lógica de intermodalidade, a mobilidade elétrica está associada de forma muito clara e direta, nomeadamente quando estamos a falar na mobilidade urbana cidades e quando estamos a falar que queremos ter cidades verdes em Portugal, sim. Um quarto objetivo, uma quarta medida na área da mobilidade é a integração em rede. Hoje temos os portos ligados fundamentalmente à infraestrutura rodoviária. Nós precisamos ter portos que liguem mais além da rodoviária, que ligam uma estrutura ferroviária, que dê o salto em termos de paradigma de estar
daquilo que é hoje a janela única portuária para aquilo que vai ser amanhã a janela única logística. A carga sai de A e tem que chegar a B de forma continuada, independentemente dos modos por onde passa, dos modos de transporte por onde passa. E finalmente, e aqui tem a vida facilitada, conforme o nosso Presidente já anunciou, vamos ter uma conversa de 15 minutos com os protagonistas da mobilidade elétrica na nossa PCS, mas dizer que ela é claramente uma aposta enquanto medida para trazer o crescimento e o desenvolvimento sustentável que queremos para Portugal e fundamentalmente porque ela vai permitir cumprir 3 grandes desígnios, desde logo a descarbonização da economia, reduzir a nossa dependência energética, um fator crítico para a nossa competitividade, e dinamizar, obviamente, o tecido científico e empresarial português pela novidade e pela exploração que vai permitir em termos de diversificação empresarial que vai despoltar. Ambiente e ordenamento do território, juntamos estas 2 áreas por uma simplificação e até por causa do tempo. E aqui 3 grandes objetivos: proteger e valorizar os recursos endógenos como fatores económicos e ambientais críticos e aumentar a eficiência da sua utilização. Promover a criação de clusters económicos verdes, assegurar a mitigação e adaptação às alterações climáticas em todos os setores e apostar numa resiliência do território. Medidas, eu diria que temos que fazer o take 2 da nossa fantástica implementação, diria, continuidade da reforma da fiscalidade verde, promover o aumento da eficiência e produtividade dos recursos, no sentido de 30% de aumento de produtividade dos recursos até 2030, 86% de incorporação de resíduos na nossa economia até 2030. Isto tudo se fará, obviamente, através de formação e um forte investimento produtivo. É importante integrar também, e a nossa meta é 2030, a valorização dos recursos naturais e dos serviços dos ecossistemas enquanto capital natural nas nossas contas económicas, nas nossas contas que o INE produz todos os anos, que esta componente seja valorada, quantificada e sirva como criação de valor para o país. É importante e estaremos dispostos a apoiar incondicionalmente todas as iniciativas que visem a descarbonização da economia e olhamos de forma positiva e expectante para a próxima Conferência de Paris. Mar, finalmente o mar, 6 grandes objetivos, desde logo definir e afirmar território. Território é mais que terra, território é terra e mar. E assumir isso de forma determinada e executar de forma efetiva em todos os instrumentos de gestão e em todos os instrumentos de decisão pública e política. Promover a interação entre as entidades do sistema científico, portanto, ligar a uma aproximação cada vez maior entre a academia e o mundo empresarial. Fazer uma aplicação dos fundos estatais e comunitários de forma muito seletiva, mas efetivamente nos investidores privados que tragam valor para o nosso país. Promover o desenvolvimento integrado da fileira náutica, portanto, a generalização de prática de esportes náuticos e tudo o que tem a ver com o mar e com a água, onde nós somos, de facto, cimeiros e de história que fala por nós nessa matéria, potenciar isso e fazer a criação de valor exatamente com esses instrumentos. Promover um processo de decisão administrativo amigo do investimento no mar. Hoje, como sabem, temos decisões que demoram 3 semanas, 3 meses, 3 anos. É relativo, é uniformizar, standardizar, se queremos que o mar funcione como um fator decisivo para o nosso desenvolvimento e crescimento económico, temos que criar as condições também legais e administrativas que potenciem e facilitem esse mesmo desígnio. E tal como a doutora Ivone dizia esta manhã e muito bem, nós temos uma posição geográfica como titulares de uma zona económica exclusiva única e, portanto, temos que fazer um cruzamento e potenciar essa vantagem geoestratégica com económica e o mar está, de facto, na bissetriz destas 2 grandes vantagens comparativas. Tendo como pressupostos, num enquadramento de integração, transversalidade e valorização, incorporação do mar no planeamento económico geral e de ordenamento do território, a execução de uma diplomacia económica azul integrada e, mais uma vez, e aqui um destaque especial para a educação na área do mar,
foram identificadas então 5 medidas concretas. Apostar na diplomacia económica azul, obviamente servindo-nos do AEC para esse efeito, generalizar a prática dos desportos náuticos, reforçar o papel de Portugal na rota dos cruzeiros, não ser apenas um ponto de chegada ou de partida, mas tentar reter o máximo possível os turistas por cá passam, e o máximo possível não é só chegarem de manhã para sair à noite, é fazerem pernoita nas cidades de destino, no caso Lisboa fundamentalmente, e levá-los a criar e dinamizar a atividade económica por onde eles estão, desde logo a restauração, a hotelaria e tudo mais. Como variável integradora, garantir que os programas de investimento se integram e são feitos numa lógica de garantir a coesão e sustentabilidade ao processo de desenvolvimento nacional e exercer a soberania económica sobre a nossa plataforma continental, apostando na criação de consórcios nacionais de investigação e exploração e na viabilização de origem externa que permita uma participação portuguesa de peso. No fundo, é reforçar a nossa posição, aproveitá-la, potenciá-la, para que a nossa soberania económica sobre a nossa plataforma continental traga a riqueza que nós dizemos que o mar tem e que ainda não estamos a retirar na sua plenitude. Ou seja, tudo isto dito, acreditamos numa competitividade sustentável para Portugal, de acordo com o alinhamento quer do Paulo e que aqui dissemos, seguramente que estamos a caminhar para uma posição 32 ou 30, diria mesmo. Obrigada pela vossa atenção e agora teríamos então uma sessão não muito longa dos nossos relatores da mobilidade e da energia, do engenheiro Paulo Pedro e o engenheiro Cristóvão Birne, para nos falarem da mobilidade elétrica. Muito obrigada.